Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo à nossa jornada de carreiras jurídicas, o local ideal para você conhecer um pouco acerca das principais carreiras jurídicas: Ministério Público, Magistratura, Defensoria Pública, Delegado de Polícia, Procuradorias, isto é, Advocacia Pública. É muito legal se você está pensando em prestar concurso, já cogitou alguma vez, puxa, que carreira será que se adequa mais ao meu perfil? Ou se de repente você imagina que tem a vocação para ser delegado, para ser defensor, mas tem algumas dúvidas sobre como é o cotidiano dessas profissões, esse é o lugar certo para você conhecer um pouquinho mais. A gente vai conversar nessa nossa jornada de carreiras com profissionais gabaritados de cada uma das diferentes carreiras, que vão trazer um pouquinho da sua experiência, revelar um pouco do seu cotidiano. Todos eles são grandes profissionais, são professores aqui do curso Damásio, têm uma experiência não só na carreira, mas também em concurso público. Afinal, não só prestaram concurso público, foram aprovados no concurso público, mas também já há muito tempo vêm dedicando na docência essa atividade de poder fazer com que outros também possam realizar esse sonho de ingressarem numa carreira jurídica. E o meu primeiro convidado é o professor Denis Pigosi. O professor Denis é procurador da República, já está no Ministério Público Federal há 21 anos, é professor do Damásio também aqui de longa data e vai, enfim, como eu disse, transmitir um pouco da sua experiência, da sua rotina, da sua atividade, do seu cotidiano. Se você tem dúvida, o que faz um procurador da República? Como é o dia a dia desse profissional? Vale a pena ou não fazer parte dessa instituição? Acompanhe a conversa que eu vou ter com o Denis, que você com certeza poderá dirimir todas as suas dúvidas a respeito. Denis, muito obrigado por estar aqui com a gente, não é, nessa jornada de carreiras. Abrir com você também é uma grande alegria. Denis, bom, como eu disse, você ingressou no Ministério Público Federal há 21 anos. 21 anos, isso, André. Vou começar com uma pergunta bem objetiva. Passados 21 anos, você se arrepende de ter ingressado no Ministério Público Federal? Se você tivesse oportunidade agora de escolher uma nova carreira, você optaria por outra? Fala um pouquinho a respeito aí para esse nosso grande público interessado em concursos públicos. Nossa, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. André, eu estou falando assim do fundo do meu coração. Hoje, depois de 21 anos de Ministério Público Federal, completados agora em 14 de setembro, no último 14 de setembro, eu tenho a convicção de que amanhã parece o primeiro dia. Sabe aquele negócio de fazer, ser feliz no que faz? É isso que acontece. Que legal, Denis. E você é procurador da República na área criminal, é isso? Sempre na área criminal, André. Tá, mas eu queria que você já, por favor, esclarecesse para a gente. O procurador da República não tem atuação apenas na área criminal, não é verdade? É isso. O Ministério Público Federal também atua em outras áreas. Fala um pouquinho para a gente agora, num plano geral, a respeito das possibilidades de atuação de um procurador da República. É importante também o aluno saber, André, que o procurador da República ele pode mudar de subseção judiciária em qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, eu posso ser procurador da República em São Paulo, eu quero mudar para Natal. Vou para Natal. Então, não é vinculado àquela região do TRF. Quer dizer, você atualmente exerce sua função ligada à terceira região. Não. A terceira região, tudo bem. Mas como eu estou em primeira instância, eu tenho mobilidade pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro? Pelo Brasil inteiro. Isso é muito legal, hein? Morar em Florianópolis, morar em Fortaleza, Salvador, Manaus. Fortaleza, que delícia, hein? Teresina, todo lugar do Brasil, Curitiba. Que legal, né? Esse Brasil com tantos lugares bonitos aí para conhecer, né? Muita experiência. E aproveitando a pergunta que você me fez, fala um pouquinho para a gente, então, sobre a atuação. O Ministério Público Federal tem a área forte do Ministério Federal são duas, né? A área criminal, que eu atuo há 21 anos, e a área da tutela coletiva. Perfeito. A área da tutela coletiva, André, tem bastante intensidade na matéria indígena, dos índios, né? Também na área do consumidor, do patrimônio público,
do patrimônio público. Essa é uma atuação muito importante muito também, importante, né? O MP na defesa do patrimônio muito público. Importante. Isso faz uma diferença na vida das pessoas enorme. Enorme. Né? É uma atuação que tem esse potencial. Né? Isso. Consumidor também, cidadania. Cidadania. Muito forte. Área de saúde. Proteção das minorias. Proteção, né, das minorias, educação. Então, é isso. Quer dizer, o leque é bem aberto. É bem né? aberto, bem aberto, bem aberto. Denis, fala uma coisa para mim. A gente vê muito do Ministério Público Federal essas atuações por meio de forças-tarefas. Não é? Existem, pelo que você sabe, pelo que você já tem atuado, muitas forças-tarefas. Como é que funciona? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. A atuação do MPF sob a modalidade força-tarefa. Excelente pergunta, André. Eu já participei de várias forças-tarefas, André. Há uma integração total na carreira, mobilizada mesmo para isso. A gente pede ajuda para o órgão competente e eles pedem, encaminham os colegas para fazer a parte da força-tarefa. Uma equipe forte. Foca naquela atuação. Foca naquela atuação. Eu acho importante porque a gente, como membro do Ministério Público, né, eu na área social, você no final, o cotidiano, por vezes, nós recebemos casos, trabalhamos em casos em que há um crime praticado por uma ou algumas pessoas, ou seja, uma coisa pontual. Mas essa atuação estratégica, não é, sobretudo quando se trata de fatos praticados em vários estados da federação, por organizações criminosas, não é? Isso envolve realmente uma atuação estratégica. Né? E o MP Federal tem feito um trabalho muito bonito nisso. Né? Muito bonito. E no Brasil inteiro. No Brasil inteiro isso tem, André. A gente recebe colegas do Brasil inteiro aqui. Estava conversando semana passada com um colega do Pará que estava ajudando aqui numa força-tarefa aqui em São Paulo. Que legal. Olha só. Colega do Pará, atuando junto com o pessoal de São Paulo. Junto com o pessoal de São Paulo. Puxa Olha vida, só hein? que experiência que ele está tendo na sua vida profissional e a gente também por recebê-lo, né? Sem dúvida. Aqui em São Paulo. Denis, fala uma coisa para mim, pensando no cotidiano, como procurador da República, não é? Bom, você é aqui de São Paulo, não é? Você é do interior, não é isso, Sou de Denis? Oswaldo Cruz. De Oswaldo Cruz. Isso. Onde que fica Oswaldo Cruz? Conta aí para o Brasil. É Oswaldo Cruz, cidade que produz. De dia falta água e de noite falta luz. Oswaldo Cruz perto de Presidente Prudente, André. Região de Presidente Prudente. Região de Presidente Prudente. Você pensa em o Ministério Público Federal, você não precisa atuar só na capital, você pode atuar em regiões do interior. Poderia atuar em Presidente Prudente. Entendi. Mas a minha paixão pela área criminal fez escolher São Paulo capital, porque aqui é matéria especializada. Aqui você tem atuação especializada. E também, André, outro ponto a ser destacado, não sei se você me permite. Lógico. É que na área criminal tem as varas especializadas. Né? Varas especializadas. Tem 3 varas. Aqui em São Paulo são 10 varas no total. A segunda, a sexta e a 10ª. São varas especializadas. Segunda vara, sistema financeiro ou não? Sistema financeiro e lavagem de capitais. Todas elas. Todas elas. A segunda, a sexta e 10ª. E 10ª. Legal, você sabe que eu tive conversando com um desembargador federal, Fausto De Sanctis. Né? Trabalhou muito tempo numa vara especializada. Exatamente, ele estava dizendo, ele foi titular por muitos anos da 6ª Vara Criminal. 6ª Vara Criminal. E ele foi titular desde que ele ingressou na carreira, em 1991. Não é? E antes da vara ser especializada. Depois é que a vara se especializou. Salvo engano, de 2004. Isso. Aí depois ele atuou até 2011, quando ele se promoveu para desembargador federal. E ele contava um pouquinho também desse cotidiano, né? O professor Fausto De Sanctis, que é nosso professor aqui na pós-graduação de Direito Penal, não é? E quem sabe aí a gente torce também em outros projetos. Mas então são 3 varas especializadas. 3 varas especializadas. Crimes contra o sistema financeiro e lavagem de capitais. É importante, né? É importante essa especialização. Né? A gente só é uma área bem sensível. Bem sensível, né? Um nicho de atuação que realmente requer um perfil específico. Isso. Né? E as varas federais comuns, André, para você ter uma ideia... Qual que é o principal volume? O volume, por exemplo... Numa vara criminal comum. Comum. Tem muito, André, uma profissão de risco, infelizmente, hoje no Brasil, é ser carteiro. Eu tenho muito roubo a carteiro. Roubo a carteiro. Tem carteiro lá. Outro dia o carteiro chegou para o juiz e falou, Excelência, é meu 100º roubo em que eu sou vítima. Você está brincando. Então, porque imagina é o crime praticado contra o servidor federal em razão das funções, então isso atrai a competência para a empresa pública federal. Empresa pública federal. Os Correios são empresa. Então,
atrai para a Justiça Federal. Então, Entendi. é normal um carteiro falar que é o 40º roubo, mas esse do 100º me espantou. A pessoa fica... Essa é uma ocorrência muito comum. Muito comum. Muito Tem comum. muito Tráfico. E outra, né? Tráfico Muito internacional tráfico também. internacional. A gente trabalhava, também a seção judiciária de São Paulo, a subseção abrangia Guarulhos. Hoje Guarulhos tem vara própria, vara federal própria. Mas olha, eu cheguei a trabalhar em Guarulhos. No meu gabinete, por dia, chegou a sair, nunca me esqueço, num dia, 8 denúncias por tráfico internacional. Num dia só? Num dia só, 8 denúncias. É muito volume. É muito volume. Então, aquele aeroporto ali... É Guarulhos, né? É Guarulhos. Você sabe que você falou do aeroporto, fugindo um pouquinho, me permita, tem uma série que passa no canal, na TV fechada, chamada Aeroporto, que é o cotidiano do aeroporto de Guarulhos. Tá. Deles comecei a assistir essa série, sabe quando você fala assim, não, aeroporto, isso é a coisa mais chata do mundo, né? Cara, eu vi um episódio, quis ver outro, vi 3 seguidos. Nossa. De tão interessante que é, né? E a grande ocorrência que mostra é justamente isso. tráfico. O pessoal tentando embarcar, ou, sobretudo, tentando embarcar com droga escondida no corpo, etc. Né? Colocada no estômago, né, André? E perigoso estourar e matar a própria chamada, entre aspas, aí, mula, né? Sem dúvida. Denis, vamos voltar um pouquinho alguns anos na sua história. Você, 1998 foi o ano que você ingressou, né? Você está há 21 anos. 21 anos. No MP Federal. Quantos anos você estudou para se preparar para o concurso? Olha, André, eu cheguei a estudar quase 4 anos para procurador da República. Prova difícil, né? Prova difícil. Né? Cheguei a passar em outros concursos também, né? Mas aqui eu estou falando assim, é tão gostoso conversar com você aqui no Damásio, porque o Damásio é a minha casa, né? Eu fiz o Damásio. É a nossa casa, né? É a nossa casa, Fomos né? alunos do Damásio. Fomos alunos do Damásio, a gente é damasiano mesmo, né? E é uma alegria imensa estar aqui dando aulas também no Damásio, né? É lógico, se eu te perguntar se o Damásio foi importante na sua Foi preparação, tudo, André. a gente é suspeito para falar. E o nosso público sabe que a gente é suspeito para falar. Mas que professor, lembrando lá daquela época, que você acha assim que, poxa, esse cara me marcou muito e me ajudou muito? Às vezes porque era uma matéria deficitária na faculdade, você não conhecia muito, e tendo essa aula aqui no curso, de repente te abriu o horizonte, te fez entender uma matéria que você não conseguia assimilar direitinho. O que você lembra aí dessa época? 2 professores marcaram muito, André. Os 2 irmãos, né? Marcos Vinícius Rios Gonçalves. E o Vitor Eduardo Rios Gonçalves. Olha, posso falar? Eu assino embaixo. Eles são feras, né? São feras, né? A aula de processo civil com Marcos Vinícius é uma conversa de futebol, assim, sabe? É uma delícia, É uma né? delícia. Você aprende os temas mais complexos de uma maneira assim, não é? É coisa de louco, como se diz, é verdade. no interior. E o Vitor também tem uma capacidade didática, não é isso? Me inspirei muito nele. Me inspirei muito nele. Legal. E dividi hoje o magistério. Eles estão aqui no Damásio até hoje, né? Até hoje. Aliás, né? o Marcos Vinícius, ele agora ele está ministrando não só processo civil, processo civil e direito civil também. Direito das coisas. Direito das coisas. Nossa, que a gente teve com ele lá com atrás. ele. Ele voltou aqui em 2019. A gente trouxe o Marcos Vinícius de volta para dar aula de direito das coisas. Eu gostava tanto aqui. de processo da aula do Marcos Vinícius, que a primeira matéria que eu ministrei na faculdade foi processo civil e depois direito civil. Olha que loucura. Direito penal foi terceiro. Legal. O terceiro? O terceiro ciclo Deus aí. do céu. Terceiro, quarto de processo penal também. Tanto Denis, que eu gostava. Eu queria mudar um pouquinho o foco da nossa conversa. A gente falou bastante de Ministério Público, estávamos conversando agora sobre a sua preparação. Falar de magistratura federal um pouquinho. Lógico, você é procurador da República, mas o seu cotidiano tem muito contato com magistrados, é evidente, não é? Você atua nas varas criminais federais. Fala um pouquinho sobre o cotidiano do magistrado federal. É um cotidiano difícil, André, difícil mesmo. É obstinação, que nem o Madeira vai falar logo em seguida, né, sobre a magistratura estadual. Não é fácil, né? Não é fácil mesmo. E tem a diferença, André, para falar, e depois eu volto aqui no assunto,
O magistrado federal aqui, ele atua por regiões, por exemplo. O magistrado federal é por região. É por região. Quer dizer, o procurador da República, Brasil inteiro. Brasil inteiro. Magistrado federal, passou no TRF, terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Pronto. Só isso. Entendi. Isso. Ele fica vinculado à região. Vinculado. Entendi. E a atuação é importantíssima, né? Para cuidar de uma operação, André, esses dias eu até comentei com você antes aqui, a gente chegou a fazer uma denúncia de 600 folhas. Imagina o trabalho de um juiz federal para analisar uma denúncia de 600 laudas. Como é que é a estrutura? A estrutura física? É um gabinete de um magistrado federal? O tamanho de um cartório que ele tem que administrar? Fala um pouquinho isso para a gente. A estrutura, André, é muito boa. A gente sempre ouve isso, né? Que a magistratura federal, ela nos últimos anos foi muito bem estruturada. Muito bem verdade isso? Muito bem estruturada. Tem analistas ajudando, vários serventuários da justiça. E os processos, como é que estão lá? Maioria eletrônico ou físico? Agora começou eletrônico na área criminal. Agora começou eletrônico. Então a gente está tendo uma pequena dificuldade de adaptação. Né? Normal, né? Foi agora, faz um mês, 2 meses. Começou recém agora. Recente. Entendi. Então, tanto para a gente do Ministério Público como da Magistratura Federal. Sim, sem dúvida. Mas é uma carreira excepcional também, a Magistratura Federal. Teve agora o último concurso, onde foram aprovados 27, 25 candidatos. Entendi. Agora faz questão de 3 meses que saiu o resultado. E a gente normalmente a quantidade de aprovados ela gira em torno dessa... de 25... Quer dizer, é um nicho um pouquinho mais fechadinho, né? Quando eu passei no concurso, nós passamos em 37. 37 pessoas no total aprovadas. Você sabe que você falou essa questão do concurso, de ser um nicho, né? Quer dizer, não são tantas vagas quanto na esfera estadual, seja MP estadual, seja magistratura federal, magistratura estadual. Mas isso exige do candidato que tenha, quer dizer, faz com que haja uma grande concorrência e que ele tenha que ter uma preparação específica, não é isso? André, você tocou num ponto agora essencial. Eu vou falar do fundo do meu coração para você. Mudou muito o concurso da minha época para hoje. Mudou muito, não mudou? Muito. É verdade. Hoje e a gente aqui no Damásio tem que levar isso em conta. Tem que levar em conta. Mudou o concurso, a gente precisa preparar o aluno não para aquele concurso de 15 anos, 20 anos atrás. Isso. Tem que preparar o aluno para o concurso futuro. Mudou, André. Está caindo matérias federais mesmo. Federais. Agora André, para você ter uma ideia, no meu concurso para o MPF caiu o que é legítima defesa pré-ordenada. Entendi, quer dizer, algo bem genérico, entendeu? Né? Hoje, tema da parte geral. Tem que saber evasão de dinheiro, evasão de capitais aí. A lei do esquema financeiro, etc. Está muito específico. Você sabe, Denis, que por conta disso, o Damásio, em 2020, ele vai inovar. Uma das inovações que ele tem no projeto pedagógico é um curso, pela primeira vez, um curso do Damásio mesmo. Nossa. Inédito e específico para a magistratura e Ministério Público Federal. André. A gente tem até uma artezinha aí do curso, não tem, produção? Curso específico, duração anual, com corpo docente formado predominantemente por membros da Magistratura Federal e do Ministério Público Federal, lógico, e o nosso corpo docente aqui especializado, e com uma carga horária, com um projeto pedagógico, com um conteúdo programático voltado. Olha lá, está aparecendo na imagem, olha que beleza. Magistratura e Ministério Público Federal. Gente, é fantástico esse projeto. Primeira vez que o Damásio investe de peso nas áreas federais. Não é? Isso, a gente já teve parcerias, mas agora não. É um curso do marca Damásio, do Damásio, com os professores do curso Damásio. Evidentemente, Denis, óbvio, não é? Você aí é um dos grandes professores do nosso corpo docente do Magistratura e MP Federal. Conte sempre comigo aí. Amigo. Que notícia, hein, pessoal? Fico até... Que notícia é essa, André? Legal. Vai ter um curso anual federal. Específico. Para o MP e para a Magistratura Federal. Exatamente. Olha aí, pessoal. Isso você não pode perder, né? Isso você não pode perder. Denis, eu sei que você tem o compromisso aqui com outra aula. A gente já tem aqui, olha só nos bastidores, Guilherme Madeira aqui já está esperando para entrar daqui a pouquinho. Denis, eu quero te agradecer de coração por esse bate-papo gostoso, falando um pouquinho para a gente aqui, para todo o nosso público, não é? Sobre o MP Federal, sobre a Magistratura Federal. Você é um querido, você é um grande amigo, você é um grande professor. Obrigado, Denis, André. Muito obrigado por ter vindo aqui. Conte um grande abraço, sempre. viu? Obrigado, um abraço. Valeu, meu amigo. Um abraço, tchau.
É isso daí, a gente terminou agora Magistratura e Ministério Público Federal e a gente vai começar a falar sobre Magistratura Estadual. E eu já acabei dando spoiler, né? Quem vai ser meu convidado aqui para falar de Magistratura Estadual? O querido, o amado, o fofo, o inteligente, o processualista penal de peso, meu querido amigo Guilherme Madeira. Cara, que bom ter você aqui. Não é? Obrigado por ter vindo aqui, né, aceitar esse convite para falar um pouquinho sobre a jornada de carreira jurídica para, enfim, o pessoal conhecer um pouco o cotidiano de um juiz estadual. Madeira, meu amigo, vamos já começar o nosso bate-papo. Primeiro, conta para mim, há quanto tempo você é juiz estadual? E diga também, por gentileza, você, quando começou a estudar para concurso, você já queria ser juiz estadual, ou já queria ser magistrado? Como é que foi um pouquinho essa parte vocacional? Quando despertou a vocação para a magistratura? André, meus amigos, muito bacana estar aqui, estar ao lado do André, um grande amigo, um baita professor, tanto professor de Direito Penal, quanto professor de Processo Penal, baita esportista, e o esporte é uma coisa muito importante na vida das pessoas, porque ela nos mostra, nos ensina o que é importante para liderar. Então, liderar é importante para liderar que você saiba também o seu papel na equipe. Então, isso é muito importante, isso faz de você um baita líder nosso aqui. Eu sou juiz há 20 anos, eu passei na magistratura com 23, na época era possível. Confesso que eu tinha dúvidas sobre qual era a minha vocação, estava em dúvida entre magistratura e Ministério Público, e a vida acabou me levando para a magistratura, onde eu sou absolutamente feliz, e queria fazer um spoiler do meu estudo. Não sei se você sabe disso. Eu não fui de maneira direta aluno da Damásio, mas de maneira indireta. Conta pra gente, como é que é essa história aí? Eu não tinha condições financeiras para fazer cursinho na época, só que eu tinha dinheiro para pagar xerox. E eu tirei xerox do caderno dos meus amigos que faziam Damásio. Legal. Então, boa parte dos professores que o professor Denis mencionou aqui agora, eu conheci estudando pelo caderno deles. E um deles é o nosso professor de administrativo, o professor Celso. Falei já para ele mais de uma vez, para mim é um motivo de orgulho estar ao lado dele, lecionando com ele, porque eu usei o caderno dele para estudar direito administrativo para a magistratura. Que legal. Agora conta para mim, quem era o caderno de constitucional? Constitucional era o professor Cássio, né? O professor... Nosso paradigma, né? O Cássio Juvenal Faria. Olha, o professor Cássio, para mim, eu fico emocionado de estar ao lado dele, já disse isso para ele mais de uma vez, porque o professor Cássio, além de toda essa história, ele é colega de turma de MP do meu orientador, do professor Scarance, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado. Então, para mim, é sempre um motivo de muita honra e muita emoção estar ao lado dele. Legal, adorei saber disso. Agora, vamos falar um pouquinho do seu cotidiano como magistrado. Então, você entrou na magistratura 20 anos atrás, em 1999, e a gente sabe que magistratura estadual, não só em São Paulo, não é, mas em outros estados também, a gente tem que percorrer cidades do interior, comarcas do interior, não é? Como é que foi a tua história? Qual foi a tua primeira comarca? Como é que foi a sua trajetória? A magistratura estadual, você começa como juiz substituto e depois vai promovendo. Eu fui juiz substituto em São Carlos, eu escolhi uma boa comarca, consegui passar numa boa classificação e escolhi uma boa comarca. Depois, eu não escolhi para promover. Eu fiz uma carreira rápida para chegar próximo a São Paulo para poder fazer o meu mestrado. Então, eu fui juiz em Rosana, no Pontal do Paranapanema. Depois disso, eu fui juiz em Guariba, ali na região de Ribeirão Preto, juiz em Jundiaí, e aí vim para São Paulo. Em São Paulo, eu fui juiz da Vara de Registros Públicos e atualmente sou titular aqui de uma Vara Civil Central aqui no João Mendes. Você é titular de uma vara civil aqui, Isso. né? João Mendes é aqui, porque o pessoal que não conhece, né? A gente está aqui na sede do Damásio, na Rua da Glória. O João Mendes é 40 metros daqui, não? Quanto que é? Eu acho que dá meio quarteirão de distância. Meio quarteirão, né? De distância. Meio quarteirão, né? de distância. Que delícia, né? É uma maravilha. Agora, diz para mim, você é juiz da 40ª Vara Civil. 44ª Vara Civil. 44ª Vara Civil. Olha quantas varas cíveis. Sim. Isso no Central, né? No Central.
Essa vara, ela já é toda informatizada, digitalizada? Como é que é? Ainda tem processos físicos? Eu devo ter, André, algo em torno de 5% de processos físicos, se tanto. 5%? Se tanto. Se tanto. Não chega a isso. A maioria é tudo... Tudo digital. Tudo digital. Tudo digital. É uma maravilha, o processo é rápido, as coisas são ágeis, eu que adoro. Legal, né? É bom né, o nosso público ouvir um pouquinho esse cotidiano, né? Quer dizer, então, tudo digital. Você vai chegar em casa agora depois da aula... Se eu quiser trabalhar de casa, eu consigo agora. Você consegue. Chegando em casa da aula, não tem nada para fazer, vou despachar. Eu despacho. Vai lá, entra no sistema e tal. Não precisa ficar carregando aqui, Não. os malotes, aquelas sacolas e tal. André, eu lembro que uma vez eu era juiz em Guariba e eu levei processo para trabalhar no final de semana. Um monte de processo. E o meu pai, ele gosta muito de cachaça. E um produtor local falou, olha, doutor, leva para o seu pai. E eu coloquei os 2 galões de pinga no porta-mala. Ei, meu Deus. Abriu, né? Lógico. Os processos ficaram boiando na pinga. Meu Deus. E eu tive que deixar os processos secando ao sol e depois ficaram E o cheiro? Com cheiro de pinga, né? Deus. Com cheiro de pinga. Aí você chega depois, segunda-feira, no Ninguém fórum... acredita, né? Vai explicar? Vai explicar. É mais fácil mentir, falar, eu bebi, e derrubei cerveja, álcool nos processos. Ninguém acreditaria numa história dessa. Deus do céu, que coisa, hein? Essa é muito boa. Agora, conversa um pouquinho, assim, conta pra gente, não é? Um juiz estadual, ele pode atuar em várias matérias. Você é juiz civil, não é? Civil. Mas, poxa, você pode ter um juiz criminal, Já um juiz fui, da infância, já fui. Juiz da vara de família. Já fui. Você falou que foi registros públicos, não é? Também. Fazenda pública. Já fui. Por que você não foi? Conta pra gente um pouquinho aí dessas atuações. Fala um pouco da característica de cada uma delas. O que você pode transmitir pra gente? Olha, o juiz, no começo da carreira, ele vai atuar em tudo. Por isso que eu já fui de tudo. Já fui civil, criminal, família, fazenda pública. Clínico geral, né? Clínico geral. GCRIM, GEC, tudo. Até diretor de fórum você é. Você tem que comprar papel higiênico, essas coisas. Tudo. Você cuida de tudo. Mas eu acho, André, que assim, a principal característica que um juiz estadual tem que ter, tem que gostar de gente, tem que gostar de histórias e tem que gostar de resolver problema dos outros. Eu acredito piamente que a minha função é resolver problemas, seja de ordem civil, seja de qual for a ordem, porque a matéria estadual é a matéria residual, né? O que não é federal é estadual, e é o grosso da matéria, é o dia a dia das pessoas, é o acidente de trânsito, é o roubo no ponto de ônibus, é a separação, é a disputa da guarda de filhos. Então, você tem que gostar de gente. Esse é o principal requisito para ser um juiz estadual. Legal. E a questão das audiências, né? Isso muda também bastante, dependendo do tipo de atuação, não é? A gente sabe que aqui na vara civil, um juiz civil, hoje ele não realiza comparativamente tantas audiências quanto o juiz de família, não é? Verdade. Então, isso muda também a partir do perfil do magistrado, né? Tem magistrado que gosta mais de realizar audiências, de resolver tudo oralmente, e também tem essa possibilidade do perfil de um pouco menos de audiência, de resolver mais o processo, de poder refletir mais sobre a prova, poder mais estudar, digamos assim, o problema jurídico, não é? E também uma outra coisa que eu queria que você falasse. Eu lembro que, não é, a gente entra na carreira, a gente gosta de ter uma visão ainda projetada para o futuro, né? Quanto tempo demora para um juiz, caso queira, se promover a desembargador? André, eu acho que essa é uma resposta super difícil, cara, porque varia muito do momento que você entra e as coisas mudam. Por exemplo, quando eu entrei, diziam que a gente nunca chegaria no tribunal. Nunca. E eu, pelos cálculos, mais ou menos, daqui 10 anos eu viro desembargador. Daqui 10 anos? É, mais ou menos isso. Um menino ainda já vai ser desembargador. O menino foi gentileza Não sua. é? Depois Opa. eu pago o café. É isso aí. Mas é isso. Então, essas coisas variam muito. E sempre tem
o Zé Corvinho, né? Que é o Zé Corvinho? O Zé Conta aí. Corvinho é aquele cara que fica reclamando de tudo, falando mal de tudo, sim. falando que não adianta você prestar concurso se você não conhece ninguém. Sabe? Todo mundo tem. Ah, mas se você não estuda 20 horas por dia, você não vai passar. Todo mundo tem um Zé Corvinho na vida. E na carreira não é diferente. Ah, vocês nunca vão chegar no tribunal. E, cara, isola essas pessoas, porque elas não contribuem nada para a sua vida. Você, como atleta experiente já, esse ano fiz minha primeira maratona, a gente aprende, no meio da prova, a identificar aquelas pessoas que são de energia ruim, de energia baixa, e fugir dessas pessoas, né? Fuja dessas pessoas. Aliás, parabéns, hein? Quer dizer que esse ano você fez a sua primeira maratona, Minha primeira hein, cara? maratona. Que legal, maratona, né? Aliás, desculpa, eu sei que é um assunto... Você é uma história de superação, né? Eu digo, você falou em termos de atividade física, né? Você passou uma vez por um susto, né? 2 anos atrás, é isso? 2 anos. Uma coisa no coração aí que te pegou, isso, e hoje você fez uma maratona. Imagina o quão emocionante que não foi essa conquista, né? Cara, foi sensacional. Para quem não sabe, há 2 anos eu infartei. Tem minha história na internet, digita Guilherme Madeira infarto e vai sair a matéria no UOL, matéria na Band. E eu acho que essa coisa que aconteceu comigo, André, é uma metáfora principalmente para o concurseiro também. A gente pode tirar várias lições, mas a lição principal é, cara, na vida, quando eu caí, tive um infarto na minha casa, estava sozinho, às 1h30 da manhã, caí no chão, eu falei, se eu ficar caído aqui, eu vou morrer. Eu fui dirigindo para o hospital, chorando e rezando para Deus permitir que eu chegasse vivo no hospital. E ali é a diferença, que eu acho que é a diferença fundamental na vida. Ou você luta, ou você morre. E não lutar contra os outros, porque concurso, você não precisa lutar contra ninguém, só a boa batalha com você mesmo. O bom combate que nos fala São Paulo nas suas cartas, é isso. Ali era o bom combate comigo mesmo, indo para o hospital, querendo sobreviver. Legal. E o concurseiro, acho que é a mesma coisa. É o bom combate com ele mesmo. Cara, que lindo isso, que bom, gostoso ouvir isso, viu? Que bom que você pôde compartilhar isso com a gente. E você falou, quer dizer, uma batalha, a jornada do concurseiro, uma batalha consigo mesmo, não é? É isso. É aquele momento em que ele fala, não, eu vou passar, eu quero, e eu vou melhorar, vou buscar dar o máximo que eu posso e conseguir passar. O ano de 2020 vai ser um ano que acho que vai estourar de concurso público, né? Porque, eu digo assim, veja, Magistratura de São Paulo, para dar um exemplo, a gente tem um concurso em que de 300 vagas, 100 pessoas estão no oral e se é que vão ser providas essas 100 vagas. O Ministério Público de São Paulo tem um concurso em 2019 para prover 87 vagas, sendo que em 2019 já houve no MP de São Paulo 100 aposentadorias, não estou arredondando, o número é esse, aliás, passou de 100. Você imagina o déficit que isso gera, quer dizer, 2020 vai ter que ter muito concurso público só para suprir aqueles que saíram da carreira em 2019 por conta da reforma da Previdência, não é? Sim, sim. O André falou bem, o concurso atual, agora, de 2019, do TJ São Paulo, estamos falando só do TJ São Paulo, mas isso se aplica para os outros estados também. TJ São Paulo, 300 vagas. Tem 100 pessoas no oral, e dessas 100 devem ser aprovadas algo em torno de 70, um pouco mais, um pouco menos. Ou seja, sem contar os que já se aposentaram esse ano, nós ainda temos um déficit de 230, 240 vagas já para concurso do ano que vem. Impressionante, né? Quer dizer, é o momento, né, cara? Senta, Sim. Estuda, porque em 2020 o cavalo vai passar arriado, você tem que laçar o bicho e sentar nesse cavalo. E, André, eu sou tão grato ao material do Damásio que me ajudou na minha aprovação, que eu me sinto devedor disso. E aqui, tanto eu como todos os demais colegas, a gente busca montar um baita caderno para servir de norte para vocês. Meu assessor está nesse oral agora, se Deus quiser, eu vou perdê-lo. E ele, aluno Damásio, seguiu as nossas orientações aqui, sem firula, sem nada, e falou, é isso, ele está indo para vários outros concursos no oral, então mostra que o método aqui que a gente ensina dá certo mesmo. Como é que é o nome dele? Lucas. Lucas, boa sorte para você, se Deus quiser, você vai ser magistrado em breve. Meu amigo, muito obrigado por conversar com a gente, foi maravilhoso. Valeu, parceiro. Muita informação aí sobre a magistratura estadual. Um abraço. Valeu.
É isso aí, galera. Puxa, que delícia, não é? Quem já está pensando em ser juiz, depois de ouvir o Madeira, acho que fecha a questão, não é? E agora, adivinha quem que vai ser meu convidado? Vou te dar uma dica, hein? É do Ministério Público Estadual. É professor do Damásio. Adora a natureza, as árvores e o meio ambiente. Faz ideia de quem se trata? Luiz Antônio de Souza. Luizinho, meu querido amigo, que legal ter você aqui. Valeu. Maravilha. Puxa, a gente poder trazer uma pessoa com o teu gabarito, com a tua bagagem no Ministério Público de São Paulo, para conversar um pouquinho sobre essa instituição que a gente ama tanto, é uma alegria e, puxa, acho que a gente tem muita coisa aqui para falar para os nossos espectadores, não é? Meu querido amigo Luiz, vamos começar contando um pouquinho da tua história lá atrás. Você, antes de prestar concurso público, você trabalhava na iniciativa privada, não é isso? Sim, fiz concursos. Fez concursos. E trabalhei na iniciativa privada no Banco do Brasil. Banco do Brasil. Então, a minha vida... Bom, um abraço a todos, com muito carinho. A minha vida, ela começa fazendo um belo curso, fiz o objetivo, isso me ajudou bastante. E a primeira função, o primeiro cargo foi escrivão de polícia. Você foi escrivão de polícia? Quanto tempo? 3 anos. Que legal. Isso, 3 anos, escrivão de polícia. Onde? Na minha cidade, Adamantina. Em Adamantina. Consegui passar relativamente bem e tive a oportunidade de ficar lá. E aí veio o concurso do Banco do Brasil. Naquele tempo, o Banco do Brasil sempre era um concurso espetacular. E aí eu entrei no banco, fiquei no banco, e no banco fazendo direito. Entendi. Gostava de direito. Trabalhando no Banco do Brasil e cursando direito. A 80 quilômetros de casa. Caramba, hein? Então, todo dia saía às 5, não ia nem para casa, pegava o ônibus em frente. Ia de ônibus. Porque o banco ficava na praça da cidade, pegava um ônibus, a gente fretava um ônibus, 80 quilômetros, aula até às 11, depois chegava 1 da manhã em casa. Caramba. Essa foi a vida, né? E aí foi... Essa era aquela época que você tinha um cabelão mais compridão. Isso, tamanco, não é? Tá certo. Tocava em banda de rock. Tá certo. Mas conta mais. Então, e aí eu terminei a faculdade, pessoal, e prestei um concurso e não passei, do MP. Tá. E fiz uma coisa que você nunca pode fazer. Larguei de estudar 4 anos. Você deu um baque. Um baque. Mas queria contar para você, estava vindo Madeira, né? Madeira espetacular, mas cada um tem a sua história, né? Parei 4 anos de estudar e fui estudando dentro do banco, porque o banco, pessoal, eu sempre fui um sujeito que prestou concursos, né? No banco você tinha 3 níveis, então para chegar à gerência você tinha que passar do básico para o médio e para o superior. Só para você ter uma ideia, do nível básico para o médio foram 55 mil candidatos. Meu Deus do céu. 55 mil candidatos. Dentro do banco, e o banco tinha Entendi. 150 mil candidatos. Entendi. Aí eu fui para o médio, depois para o superior. Legal. E eu achei assim que não... Apesar de sempre querer, sempre ficava assim, pensando no concurso, mas tinha repetido no primeiro, e veja como a vida é. Um dia eu estou lá no banco, entram eu tinha o quê? Eu tinha 28 anos, 27 mais ou menos, entram 2 garotos e uma garota. Quem é o Luiz Antônio? Eu. Não é você que gosta de concurso? Sim, já fiz bastante. Então, o Damásio, ele abriu uma extensão em Bauru. Puxa, mas Bauru são 250 quilômetros. Então, mas a gente está precisando de mais um para rachar a gasolina do carro. Olha que beleza! Eu falei, mas vocês... Acharam você lá. Quer dizer, naquele tempo não tinha WhatsApp, Nada. Facebook, Instagram, grupo não sei o quê. Foi no boca a boca. Te acharam lá no Banco do Brasil. Aí eu falei, você topou? Não, aí eu falei assim, espera um pouquinho. Mas vocês vieram me chamar para quê? Para eu rachar a gasolina? Não, mas vamos ver o cursinho, tem uns professores bons. Sexta-feira, saímos às 4 da tarde, 250 quilômetros. Posição aqui. Saímos na sexta-feira, 250 quilômetros, 3 horas, chega lá às 7. Sabe qual foi a aula, pessoal?
Nunca vou esquecer. Conta. Cássio Juvenal Faria. Deus, está falando dele agora. Então já era. Eu né? perguntava assim, quem é esse? Esse é Cássio Juvenal Faria. O que ele faz na vida? É promotor. E dá aula onde? Dá aula no Damásio aqui. Juro que eu falei assim, eu não dormi aquela noite. Eu falei, eu quero ser o Cássio. É impressionante, né? E vou contar mais uma coisa para você. O dia que o Damásio me chamou para a primeira aula, que a gente passava aqui por uma aula teste, Sim. eu cheguei 6 da manhã e o senhor Cássio estava na sala. Intimida, hein? Mas ele falou, não, vem cá e vamos conversar como é que será a tua aula. Vai legal. pela parte geral e tal. Pessoal, veja como é maravilhoso, né? Como a vida ela te proporciona os caminhos. Isso é né? muito bom, porque eu tenho certeza que muita gente que nos ouve aqui também teve as suas frustrações prestando concurso. Há aqueles que nunca prestaram, não é? Claro. Que estão procurando aí um norte, mas também tem muitos aqueles que já sofreram os reveses nas provas. É legal ouvir isso. Pô, hoje você é procurador de justiça, está na segunda instância no MP de São Paulo. Você está no MP de São Paulo há quanto tempo? Entrei em 92. 92. 27 anos. 27 26, anos. né? Vai fazer 27 Vai fazer agora. 27 agora. Quer dizer, puxa vida, olha quantos percalços, né, você experimentou, acabou persistindo e ingressou. E, André, só Diga, um detalhe que eu quero falar. Eu trabalhava 10 horas por dia no banco. 10 horas por dia no Por banco. dia. E Gerente estudava... trabalha 10 horas. Entendi. E estudava e conseguia passar nos concursos. Legal, amigo. Parabéns, viu? Fala um pouco agora, Luiz, para a gente, sobre a tua trajetória dentro do MP. A gente sabe que você tem, quem te conhece, eu sei disso, você tem uma história muito bonita dentro da defesa da tutela do meio ambiente. Você foi promotor do meio ambiente aqui em São Paulo, Sim. não é? Mas a tua atuação, obviamente, no MP, considerando toda a sua carreira, bonita carreira de 27 anos de MP, ela envolveu atuação em outras áreas. Conta um pouquinho para a gente dessa história e fala um pouco também. Hoje, se um candidato ingressar no MP de São Paulo, o que vai acontecer com ele? Para onde ele vai? Como é que funciona isso? Bem, então, pessoal, primeiro eu passei no concurso do MP do Paraná. Ok. E fiquei no Paraná, em Curitiba, em Londrina, naquela região ali, e clínica geral, né? Fazendo parte civil, fazendo parte criminal, tinha pouco de fusos e coletivos. Mas eu, com 8 meses, eu já passei aqui e vim para cá. Quando eu vim para cá, eu me propus a andar um pouco rápido. Então, como eu sou lá do interior, da região de Prudente... Deixa eu só fazer um parênteses. Quer dizer, você se propôs a andar um pouco rápido, quer dizer, significa que você não foi muito seletivo, digamos assim, Não na fui- hora que aparecia uma oportunidade de promoção, é isso? Não fui seletivo. Ok. O Madeira falou isso agora há pouco. Surgiu a oportunidade, você Isso. agarrou. Então, por exemplo, abriu o Juncker. Então, eu fui 7 meses, eu fui substituto. Quando você entra, você vai cumprindo colegas em férias e tal. E aí veio a primeira Junquerópolis, 700, quase 650 quilômetros daqui. Caramba. Ninguém queria ir. Só que esses 650 quilômetros são 30 da minha casa. Então, bumba, fui para lá. Achei que eu ia ficar em Junquerópolis 1 ano, 2 anos. Fiquei 2 meses. Abriu Andradina. Ninguém foi, só o Luiz Antônio. Andradina são 720 quilômetros daqui. Ninguém ia, porque é muito longe daqui. Mas eu estava lá. Espera aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Foi lá que você conheceu um outro professor maravilhoso que a gente tem aqui, Vitor Kimp, ou não? O Vitor Kimp eu conheci nessa região, porque ele estava andando, mas foi em Bragança Foi que em a gente Bragança? conheceu. Ah, então foi depois. Isso. Ele foi promotor, ele foi juiz lá naquela região, mas foi assim, eu fui para Andradina, fui ver até casa, tal. 2 meses veio a promoção para a terceira, Bragança Paulista. Foi aí que eu estava lá em Bragança e um dia aparece o Vitor procurando um juiz, né? Porque era o primeiro dia dele. Então eu conheci o Vitor Kimp no primeiro dia de trabalho dele Lá em Bragança. Lá em Bragança. Que legal. Luiz, você já foi promotor criminal? Sim, todo esse tempo era criminal. Foi em Bragança que aconteceu exatamente isso. Em Bragança, eu fui para a 2ª promotoria, que só tinha crime só que tinha crime. E aí, os colegas fizeram uma reunião, redistribuíram o serviço e puseram tudo difusos na minha. Então, o dia que eu cheguei, falei, nossa, isso aí eu vou ter Colocaram os confusos colocaram tudo para você. tudo. Ambiental, improbidade. Resultado, se abraçou e hoje você é um dos maiores especialistas em direito difuso que tem no país. E eu amei. Que legal. E aí eu vim para São Paulo. Quanto tempo você foi promotor do meio ambiente aqui em São Paulo? Então, eu vim lá eu já tinha sido. Quando eu cheguei aqui em 94,
Eu fiquei no júri 2 meses, fiquei na criminal 2 meses. Aí o doutor Filomeno, que fez até o CDC, né, foi nosso procurador-geral, ele me chamou lá e falou, ó, você fez um bom trabalho como promotor do consumidor lá em Bragança, eu queria que você fosse promotor do consumidor de São Paulo. Caramba, hein? Aí, dali, eu fui para a PUC fazer mestrado, doutorado em difusos. Depois, eu fui para a assessoria do Procurador-Geral, você lembra que eu fiquei lá 1 ano. E, quando eu voltei, eu pedi, eu falei, olha, eu gostaria de ir para difusos. Ele falou, só tem uma vaga em ambiental. Então, eu fui para a Promotoria Ambiental de São Paulo em 99. 20 anos que eu faço isso. Caramba. Bom, agora você está na segunda instância. Fazenda ambiental. Fazenda ambiental. É. Que legal, cara. Só que veja, né, pessoal? Para quem não sabe, na segunda instância você escolhe 3 matérias. Aqui em São Paulo, né? Que fique claro, né? Assim, É uma característica do MP de São Paulo. São isso, Paulo. Né? Então você cai na Procuradoria de Difusos e Coletivos e você tem 3 escolhas. As minhas escolhas são: primeiro, ambiental; segundo, consumidor; e terceiro, improbidade. Legal. Quer dizer, você consegue se especializar também na segunda instância em matéria de direitos difusos. Né? Ah, sim. Eu transito nessa, porque você perguntou até agora há pouco, né? Qual é a matéria que mais tem? Queridos amigos, no difusos e coletivos, ambiental e improbidade chega a 60%, 70%. Ambiental e improbidade. É o É maior o que mais volume. tem. Tem muita coisa. Tem muito volume, né? Muito volume. Luiz, conversando um pouquinho, a gente já está quase terminando o nosso tempo. Infelizmente, eu digo isso de coração, mas dessa sua experiência, grande experiência de promotor. Sei que você é procurador de justiça, mas me permita te chamar de promotor. Claro, sempre promotor. O que você diria de bom e ruim na carreira de promotor? O que você fala assim, poxa, isso me faz todo dia agradecer por ser promotor, mas é lógico, a gente sabe que a realidade não é só flores, a gente enfrenta dificuldades. O que você poderia destacar para a gente aqui? Bem, o que eu acho, eu pensei hoje um pouquinho sobre isso. Meus amigos, a coisa mais linda que tem, maravilhosa, que tem que estar na tua alma, é você ter a coletividade que você vai defender. São os interesses da coletividade. Isso não tem preço. O que a gente faz não é função, não é cargo, nada disso. Isso aqui é uma profissão de fé. Na verdade, juro, eu sinto isso. Você vê, quando eu dou aula, eu passo isso para mim. É uma missão que eu vim fazer. Então, a melhor coisa do mundo é você poder trabalhar nesses nichos, cuidar de pessoas portadoras de deficiência, do idoso, da criança e adolescente, cuidar do consumidor, dos vulneráveis, então, do meio ambiente. Isso é enriquecedor. Então, a coisa mais importante para mim é o papel fundamental, esse papel fundamental que o promotor tem de ir em busca e ir ao judiciário muitas vezes, e talvez, né, muitas vezes a gente não vai fazendo os taques, não é preciso, mas indo ao judiciário para fazer valer o direito de coletividade. Esse é o lado bom. E o lado ruim, que um dia eu vou ter que sair da carreira. Muito bem. Vou ter que aposentar. Porque não tem lado ruim. Mas está distante. Não tem lado distante. Se Deus quiser, essa aposentadoria... Não tem lado B. Só tem lado A. É a questão de como a gente encara as coisas, né? Sim. Dificuldades todos enfrentaremos, qualquer que seja a carreira que elegermos, Mas não é isso? É uma maravilha fazer o isso, dia é como a gente nosso. encara, não é? É. As dificuldades, elas podem se agigantar ou se apequenar, dependendo da postura que a gente tenha diante delas, não é isso? Exatamente. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Obrigado, Uma delícia conversar com você. Valeu. Um abraço. Valeu, Luiz. Obrigado. É isso aí, meus amigos. Conhecemos um pouquinho do Ministério Público Estadual, não é? O professor Luiz Antônio tem uma grande experiência. E agora a gente vai falar de outra carreira. Vamos falar da advocacia pública. Eu sei que muita gente tem interesse em realizar advocacia pública. E quando a gente fala em advocacia pública, isso abre, é importante destacar, um leque muito grande. Você pode atuar como advogado da União, como procurador do Estado, como procurador do município, como procurador autárquico, enfim. Não é? Tem vários concursos públicos dessa área. A gente tem no Damásio um curso específico de procuradorias, não é? Que é o curso de advocacia pública. Se você tem interesse, você sabe, pode ter certeza que aqui é o lugar certo. E o convidado que eu tenho aqui para a gente poder falar a respeito disso é o professor Olavo Pesotti. O professor Olavo é procurador do Estado,
também já com uma larga experiência, já ocupou vários cargos importantes na Procuradoria do Estado de São Paulo, leciona para a gente aqui, evidentemente, no nosso curso, e vai trocar aqui um pouco essa sua experiência larga e muito profícua para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da advocacia pública. Meu querido Olavo, obrigado por ter aceito o nosso convite. E, por gentileza, se você puder começar contando para a gente aqui, quando que você ingressou na Procuradoria do Estado e quais diferentes funções que você já exerceu ao longo da sua carreira? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, certamente pela amizade e generosidade do André, que estou aqui. Eu estou na Procuradoria, até fica desagradável falar, viu? Mas desde 94, eu estaria próximo da aposentadoria, já estou há 25 anos. Eu sempre gostei muito de advogar, eu costumo brincar com as pessoas, porque o Sobral Pinto, que foi um grande jurista, um excepcional tribuno, ele dizia que a advocacia é a mais bela, romântica e sedutora das profissões, com todo respeito às demais. E eu sempre gostei muito de advogar. Só que eu costumo brincar também, eu acabei o curso, aliás, no primeiro ano de faculdade eu já entrei na Assembleia Legislativa, era escriturário, fiz um concurso, passei para um outro cargo, depois para um outro cargo já de nível superior. E eu advogava e trabalhava na Assembleia. Só que eu costumo brincar que eu não sei se eu não sabia cobrar ou os clientes não gostavam de pagar. O certo ou é os que dois. Ou os dois. Chegou uma hora que eu percebi que não tinha muito perfil para ser um profissional liberal. E falei, olha, sabe uma coisa? Eu preciso entrar numa carreira pública. E aí, como sempre gostei de advogar, resolvi, então, fazer o concurso para a Procuradoria. E foi uma coisa curiosa, acho que é aquela questão de aquilo que você se esforça para obter, conjugado com o destino. Eu, como todo bom brasileiro, deixei para me inscrever no último dia do concurso. E não achava que estava preparado suficientemente. Você se inscreveu no último dia do concurso? No último dia. E aí a minha mulher estava comigo, eu já era casado, já tinha filho. E aí, na hora de fazer a inscrição, eu falei, não dá, eu estou em cima do horário do meu trabalho, eu preciso ir embora. Ela falou, não, deixa eu dar uma olhada se dá para fazer por procuração ou para entregar. E foi assim. Ela que fez por procuração. Fez a minha inscrição. E aí, graças a Deus, deu certo, né? Eu já tinha estudado aqui no Damásio, em 89, depois fiz um outro curso aqui no Damásio. Aliás, é uma história que, rapidamente, eu gostaria de contar. Por favor. Que eu me recordo, no 5º ano de faculdade, eu vim fazer o Damásio. E, na época, obviamente, não havia o satélite, as filas ficavam na rua de madrugada. Lembra disso? Também peguei essa época. E aí, eu lembro que tinha um professor da faculdade, que dava aula aqui já na época, e disse, olha, eu posso tentar ver se há uma vaga. E vinha um amigo meu tentar, né? E ele disse para a gente no dia, olha, espera aí que eu vou dar aula e não dá para ficar aqui. Então faz o seguinte, vocês entram nessa sala, me esperam que no intervalo eu falo com vocês. Aí entrou um senhor, deu boa noite para nós, muito gentilmente. Seus senhores, falei, nós estamos aguardando o nosso professor. Fiquem aqui. Vocês querem um café? Eu falei, não, obrigado. Quando, então, para rapidamente terminar essa história, quando o professor chega, ele diz para a gente, vocês já foram apresentados para o professor Damásio? Eu quase caí desmaiado. Você está brincando? Era o próprio? Era o próprio professor Damásio, porque, obviamente, conhecia de obras, mas não conhecia pessoalmente. Sim. Né? Hoje em dia é fácil você conhecer a fisionomia, né? Mas na época não era. Naquela época não era. Você via lá o nome na capa do livro, né? A referência como doutrinador, mas não tinha uma fisionomia para identificar, né? E uma coisa que eu digo para todos, né? Da mesma forma que ele me tratou naquele dia, quando eu era um pretendente a realizar o curso dele, ele me tratou quando eu passei a ser professor aqui. Né? Que legal, né? Isso é uma lição de vida e de humildade. Né? É verdade, é verdade. Olavo, mas você entrou na Procuradoria do Estado na época, evidente, em que ela ainda exercia a assistência judiciária. Eu não queria explorar tanto essa atuação, se você me permite, porque a gente vai falar com o defensor público aqui, o professor Gustavo Junqueira, em breve. Mas você teve também, ao longo da sua carreira, atuação dentro da antiga PAJ, não é isso? Exatamente. Entrei lá na PAJ, fiquei por 13 anos lá. Tive a honra de integrar, inclusive, um grupo de trabalho que elaborou o anteprojeto de criação da Defensoria Pública em São Paulo. Que legal. E, para mim, foi uma sensação bastante interessante, né? Porque estávamos, de um lado, terminando uma instituição que tinha mais de 60 anos, né? E, de outro lado, ajudando a criar uma outra. Né? Isso foi uma coisa fantástica. Mas fiquei 13 anos, fui o último chefe aqui da Procuradoria de Assistência Judiciária da capital. Eu entendo que foi um laboratório do ponto de vista científico e humano.
Depois, saindo, terminando a Procuradoria de Assistência Judiciária, fui trabalhar na Coordenadoria de Empresas e Fundações do Estado, aquela questão da advocacia ser muito versátil, né? Quando me convidaram para trabalhar nessa área, eu disse ao colega que fez o convite, olha, eu sou bem sincero com você, sabe o que eu entendo disso? Ele disse, não. Eu falei, nada. Né? E aprendi. Quer dizer, você trabalhava com penal, processo penal, não é isso? E foi trabalhar com direito público. Eu trabalhava no civil. No civil. Ah, você, não, era PJ civil. Então era família, basicamente, não? Sucessões, uso capião, ações imobiliárias, enfim, Entendi. possessórias, mudou completamente. Completamente. A gente tem essa questão de ter que ser eclético. Né? Depois saí daí e fui convidado para ser chefe do contencioso civil aqui da capital. E fiquei lá por 7 anos. Né? E que também foi um laboratório. Né? Eu acho assim, as grandes causas cíveis tramitam exatamente nesse contencioso, que é a chamada Procuradoria Judicial aqui na capital. E estou há 1 ano e meio na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Legal. Olavo, fala uma coisa. O procurador do Estado, o advogado público de modo geral, ele pode exercer paralelamente uma atividade de advocacia privada? Aí a grande diferença entre o município, especialmente aqui o de São Paulo, né, com a Procuradoria do Estado. No Estado de São Paulo, desde 86, há vedação para o exercício da advocacia privada. Esse é então, aqui, procurador do Estado de São Paulo, dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. É um tema que, de forma recorrente, volta à discussão. Puxa, mas o Estado tal pode advogar, porque em São Paulo não pode. Então, isso é importante esclarecer. Essa é uma característica do Estado de São Paulo, mas em outros estados é diferente. Em outros, Rio de Janeiro, Paraná, há vários estados onde não há vedação ao exercício da advocacia. Conquanto você não advogue contra o Estado, não é? Exatamente. Você pode exercer a sua atividade paralela de advogado. É uma grande discussão que se tem. Muitos entendem que isso é um atrativo para a carreira, mas outros entendem que a Procuradoria, particularmente em São Paulo, teria se solidificado e obtido o respeito que possui a partir do instante em que se teve efetivamente uma dedicação exclusiva. Claro que aí cada um tem um ponto de vista, qualquer das posições são defensáveis. Mas é legal o nosso público saber isso. Quer dizer, prestou concurso para procurador do Estado de São Paulo, vai ter essa característica de atuação exclusiva, que possivelmente não terá em outros estados, exatamente. Não é? Aí precisaria haver a legislação de cada estado, porque isso é variável, né? Sem dúvida. Mas a grande maioria permite a advocacia. A grande maioria permite, não é? A advocacia privada. E, de modo geral, se você puder conversar um pouco com a gente, Olavo, até porque você é nosso professor no curso de procuradorias. Procuradorias em nível municipal, estadual e em nível federal. Quais são as principais matérias, não é, que tem, enfim, em termos de exigência em concursos públicos, o que mais cai, e até um pouco sobre aquilo que mais se manuseia no cotidiano? Na verdade, veja, o concurso da Procuradoria, a par das matérias que caem em todos os concursos, aqui em São Paulo, particularmente, não cai mais penal, nem processo penal, mas cai direito econômico e direito previdenciário e direito de pessoal, que são matérias específicas para esse concurso. E há uma tendência, né? Porque a ideia é de que a pessoa entre com conhecimento nas várias áreas que vai atuar, e especificamente nessa. Agora, é muito variável, mas veja, na Procuradoria, você pode, como procurador, ir para a área consultiva, né? Então, todas as secretarias têm procuradores que exaram pareceres na área de licitações, contratos, concessões. Entendi. Na área contenciosa, tanto tributária, fiscal, quanto civil. Então, nós temos desde ações mais simples propostas por servidores públicos, como as grandes ações envolvendo responsabilidade civil, as ações civis públicas, as ações de improbidade, as ações trabalhistas. Porque alguns falam, como assim, trabalhista? Sim, porque nós temos várias autarquias cujo regime de contratação, como regra, é seletista. Então, nós temos várias ações também na área trabalhista. O tema da judicialização da saúde, tanto no município quanto no Estado. Que é um tema super delicado, não? Muito delicado, né? Então, nós temos inúmeras demandas. E não há dúvida que, especialmente nos últimos anos, há desafios vários. Desde as demandas de massa, então, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o julgamento de recursos repetitivos, o processo eletrônico, que trouxe muito maior celeridade aos feitos, não há dúvida, né? A questão das concessões, as parcerias público-privadas, as licitações, as ações de reequilíbrio econômico-financeiro, são ações desde mais simples a outras de grande vulto que envolvem bilhões, né? Uma demanda que eventualmente se sucumba pode trazer um prejuízo enorme ao erário e, obviamente, reflexamente até para a população. Licitações aí de milhões ou bilhões. Exatamente. Não é? Vem a empresa ou o consórcio de empresas e pede para estabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, isso pode dar uma diferença em termos
financeiros enorme, não é? Enorme. Temos a parte disciplinar também, com o número de servidores que nós temos, evidentemente que há um número de processos disciplinares enormes, desde casos mais simples, né, de sindicâncias a processos administrativos, improbidade administrativa. Então, há, sem dúvida nenhuma, eu até costumo dizer o seguinte, para quem gosta de advogar, é difícil não se encontrar em algum lugar na Procuradoria. Entendi. Porque o rol é tão grande de possibilidades que fica difícil alguém dizer eu não gosto da área consultiva, vai para o contencioso, mas não gosto de civil, vai para o tributário. Tem a área ambiental, que está muito bem desenvolvida na Procuradoria, imobiliária, então, as desapropriações. Né? Então, é um leque muito aberto mesmo. Muito, né? muito. Então, é difícil. E há até a possibilidade, à medida em que haja concursos, obviamente, de ingresso e de remoção, de você migrar. Aí vai do perfil de cada um, né? E desde que haja vaga, possibilidade, você tem como se remover. Então, puxa, eu não gosto dessa área. Tem gente que já passou por 4, 5, 6, vai do perfil de cada um, né? Há alguns, como eu, que preferem ficar mais tempo em determinada área. Entendi. Agora, para a gente poder encerrar nosso bate-papo aqui, que foi super instrutivo, Olavo, sua esposa, 25 anos atrás, pegou aquela procuração e fez a inscrição no último dia. Você olha para ela e fala assim, você é a culpada ou obrigado por ter feito isso? Olha, eu agradeço todos os dias. Você sabe que eu trabalhei na Assembleia, nada contra, mas eu tenho uma sensação que eu costumo compartilhar com os alunos. A diferença entre você levantar de manhã e dizer, meu Deus, vou ter que trabalhar hoje. E a diferença é quando você fala, vai ter muito trabalho, vai ser penoso, mas eu vou fazer o que gosto. Né? Legal. É uma frase do Emerson que eu acho muito boa, ele diz assim, e até virou uma canção, né, que o camponês tem que amarrar o seu arado a uma estrela. Eu acho que quando nós exercemos a nossa profissão na nossa plenitude, é isso mesmo. Olavo, muito obrigado. Bate-papo super instrutivo, um grande abraço para você, ótimas aulas aí. Obrigado, muito obrigado. Puxa vida, pessoal, cada vez aprendendo mais sobre tantas carreiras, né, e com esses profissionais super gabaritados. Bom, a gente falou de procuradorias, advocacia pública de modo geral. Você viu, conversando com o Olavo, antigamente, não é, há alguns anos, a Procuradoria, por muito tempo, foi a responsável pela assistência judiciária, pela defesa na área criminal e área civil dos hipossuficientes. Hoje não é mais assim. A gente sabe que com a Constituição de 88 existe a instituição da Defensoria Pública, e isso fez com que agora todos os estados da federação criassem, instituíssem, implementassem a Defensoria Pública. E, para falar em Defensoria Pública, o nosso convidado não podia ser outro, é o querido professor Gustavo Junqueira. O professor Gustavo é um docente que eu respeito muito por vários motivos. Primeiro, pelo motivo pessoal, porque se trata de uma pessoa extremamente educada, respeitosa, inteligente, enfim, vários atributos aqui que eu posso imaginar a respeito do professor Gustavo, não é? Seriam poucos para qualificar a integridade dele enquanto pessoa. E é um grande professor, é um querido professor. Não é? Os alunos são a maior testemunha disso. Né? As aulas do professor Gustavo Junqueira, na pós-graduação, nos cursos preparatórios, a gente tem um curso específico para a Defensoria Pública, não é? São sempre as aulas mais concorridas. E ele tem um currículo docente invejável. Mestre, doutor, tem pós-doutorado em Direito Penal, não é? É professor de graduação, pós-graduação, lato, estrito sensu, enfim. Não é? Poderia ficar aqui o tempo todo falando sobre os adjetivos do professor Gustavo, mas certamente vai ser muito mais proveitoso se eu passar a palavra para ele conversar um pouquinho com vocês sobre Defensoria Pública. Gustavo, meu amigo, obrigado por ter vindo. Não é? A gente está conversando com todos os colegas aqui das diferentes áreas e eu estou pedindo a gentileza de começar o bate-papo com uma volta ao tempo. Quando você ainda estava na faculdade, que momento que você teve, digamos assim, o chamado da vocação? Puxa, é isso que eu quero, é essa área que eu quero. Quanto tempo você estudou? Conta um pouquinho essa história do antes de ser defensor público. Perfeito. Bom, uma boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, quero agradecer as generosíssimas palavras, né, que foram aí dirigidas. Fico, né, poxa, uma honra mesmo ser capitaneado, né, pelo professor André Stefan, ele sim, uma grande referência no direito penal brasileiro, não é? Quem tive a honra de conhecer quando cheguei aqui no curso Damásio, e não é, a admiração é só crescente, o aprendizado é só crescente, e a admiração quer no âmbito pessoal, quer no âmbito profissional, a lealdade,
integridade. É realmente um prazer poder trabalhar ao seu lado. A responsabilidade de dividir a matéria de Direito Penal com o professor André Stefan. Bom, falar da minha... quando eu recebi o chamado, eu diria, bom, eu estava na faculdade, eu fui estagiário da Procuradoria da PAJ, né, da Procuradoria de Assistência Judiciária, e comecei a trabalhar desde logo no âmbito penal. Eu gostava muito do direito penal, mas não sabia qual o ramo, não é? Como que eu ia exercer, se eu ia advogar, se eu ia buscar, não é, a carreira pública, qual. Gostava, porque meu pai é advogado, meu avô era tribuno do júri, sempre, né? Eu ouvia falar, ficava encantado com as histórias. Teu primeiro chamado foi o direito penal. Ah, foi. Foi o primeiro que você se apaixonou pelo direito penal. Eu brinco que eu conheci o procedimento do júri antes de entrar na faculdade, não é? Porque meu avô era um apaixonado pelo que fazia e só falava disso. Aliás, eu não me lembro do meu avô falando qualquer outro assunto na vida que não fosse direito, que não fosse tribunal do júri, que não fosse... Ele era muito apaixonado, não é, pelo que fazia. Eu cheguei na faculdade para atuar, não é, porque eu queria atuar com direito penal. E tive, não é, a felicidade de ser estagiário na PAJ por 2 anos e meio, não é, e me apaixonei e me encantei, não é, pelo peso de atuar no direito penal, porque a teoria é maravilhosa, mas a gente sabe, não é, quantos e tantos casos dramáticos, quantos e tantos casos pesados, me parece que é onde a questão humana, não é? E todo problema humano também emerge aí com maior intensidade, mas eu me apaixonei, eu me encantei, não é? E por isso, não é, fui monitor de direito penal já na faculdade, e daí em diante eu queria trabalhar com o crime. E já tinha, não é, uma clara tendência a uma visão um pouco mais libertária do direito penal, me aproximou da então Procuradoria do Estado. Quando que você ingressou, Gustavo? Ingressei em 98. 98. 98. Você sempre atuou na PAJ, porque em 98, a gente está falando do Colavo aqui, sim, né? Ela ainda, a carreira ainda era Procuradoria do Estado, sim, não é? Sim. Sempre atuou na PAJ? Sempre. Quando eu ingressei, eu fui o primeiro, aliás, a escolher a PAJ, escolhi já a PAJ criminal, sabia, não é, que era ali que eu queria trilhar, já tinha, não é, conhecido melhor a carreira, quer pelo estágio, quer pelo reta final que eu fiz aqui no Damásio, né? Eu fiz, na época era o curso extensivo, né, que tinha 1 ano e meio, não sei se... Era um curso cíclico, né? Eu lembro, até foi o que eu fiz também. De 1 ano e meio. Se a gente entrava, pegava o bonde andando. Exatamente. Algumas matérias eram 1 ano e meio, outras eram 1 ano e 2 meses aproximadamente. Exato. Dependia do professor. Isso, exatamente. É isso aí. Então eu fiz esse curso, não é, de 1 ano e meio, e depois fiz um reta final, com tantos e quantos professores com os quais tenho a honra de hoje aí estar, né, ao lado, na sala dos professores, e então, eu já sabia o que eu queria. E optei já pela PAJ criminal, foi isso. Que legal, Gustavo. Puxa, é bonito saber isso. E uma coisa em comum aqui de todos os colegas minha e desses com quem eu estou conversando, quer dizer, nós sabíamos e sabemos até hoje, né, que o Damásio é o caminho certo para a gente conseguir uma boa preparação para concurso, não é? Assim, o upgrade, né, a evolução que eu tive quando vim fazer o curso preparatório foi algo escandaloso. Eu também digo por mim como aluno, exatamente. Eu me penitencio, acredito que eu não fui um aluno suficientemente dedicado durante a graduação, deveria ter me dedicado muito mais, mas eu aprendi, não é, aqui no curso Damásio. Eu me lembro que eu anotava as matérias, eu falava, gente, eu não me lembro de ter visto isso, e outros tantos casos, em 1 ou 2 matérias específicas, que eu me lembro que o professor começava a falar, eu falava, isso que eu lembro. Eu falava, então, isso é ultrapassado, agora é assim, 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 nossa. Não é que coisa. Exato. Não é? Eu me lembro de tantas e quantas vezes ter essa sensação aqui. Então, a gratidão, não é, ao curso Damásio, e a alegria de poder voltar para lecionar aqui no curso Damásio, foi realmente uma realização. Gustavo, você tocou num assunto que eu acho legal abordar, né? Nós somos contemporâneos aqui do Damásio como alunos, cursamos o chamado extensivo, não é? Que era um curso cíclico, rotativo, não é? A gente entrava, pegava o bonde andando, anotava e tentava depois pegar o contexto e fechar o ciclo da matéria. Exato. Esse é um projeto pedagógico que funcionava, não é? 20 anos atrás,
Mas hoje, evidentemente, nós temos que ter um projeto pedagógico diferente. E o Damásio tem. A gente fez uma reformulação completa do projeto pedagógico para o ano de 2020. Não é? Nossos cursos anuais de entrada. E eu digo também pelos nossos cursos específicos. Não é? Você, Gustavo, coordena pedagogicamente o curso de Defensoria Pública. Perfeito. Fala um pouquinho sobre as peculiaridades do concurso e do curso que você coordena para o pessoal interessado nessa bonita carreira. Perfeito. A peculiaridade do concurso da Defensoria é que ele exige, além do saber dogmático tradicional, um saber crítico. Não é? Ele quer que o aluno domine, claro, o código jurídico tradicional, a dogmática tradicional, mas ele precisa ter também uma dogmática crítica, uma vez que a Defensoria, não é, se propõe a ser, naquilo que o sistema jurídico permite, um mecanismo, um instrumento de transformação, de cumprimento dos objetivos constitucionais de erradicação da marginalidade, de erradicação da pobreza, de tentar alavancar, não é, aqueles que nunca tiveram voz, aqueles que nunca tiveram acesso à justiça. E é óbvio que os mecanismos tradicionais da dogmática não seriam suficientes. Eles são absolutamente necessários para que possamos dialogar dentro do sistema. Mas, além desse saber tradicional, é necessário um saber crítico, e é aqui que entra o curso específico. Não é? O curso específico, ele parte da base do saber tradicional, que é necessária e que tem que ser buscada no curso, não é? E aí me parece que vem a ideia do projeto pedagógico. Exatamente. Não é? Do caminho dos cursos. Primeiro o curso completo, de entrada, não é? Exato, o curso de entrada, depois o curso vertical. Perfeito. Eu acho que, né, graficamente seria um mais horizontal e o outro vertical. Né? Por favor, me corrija. Exatamente. Não descreveria melhor. Perfeito. É essa a ideia. Não é? E o curso da Defensoria, buscando esse aspecto vertical, ele vai enfatizar, a partir do saber tradicional, esse saber crítico, com autores críticos específicos e mais pedidos aí nas bancas de concurso. E o corpo docente também, não é? Porque o corpo docente da Defensoria Pública, do nosso curso de Defensoria Pública, é um corpo docente formado predominantemente por defensores públicos, não é? Isso. Eu acho que isso é importante também, não é? Pela questão da linguagem, pela questão da frequência, pela questão da visão, não é, de direito. Me parece que sim, é importante ter esse viés no curso específico, e essa foi, não é, aí a proposta pedagógica acolhida. Gustavo, você, eu não preciso nem dizer, né? O aluno percebe pela maneira como você se expressa o quão apaixonado que você é pela Defensoria Pública. Não é? Então não vou perguntar, não é, se você se arrepende ou não, porque a gente já sabe a resposta. Não. Mas eu vou fazer uma pergunta diferente, mais objetiva, mais prática. Como é o cotidiano de um defensor público? O que você pode dizer um pouquinho a respeito desse dia a dia do defensor público? Aí eu acho que entra bem a questão de ser apaixonado, não é, pela carreira. Porque o que, não é, eu acho que faz uma imensa diferença nesse cotidiano, me permita começar por aí. Eu tenho um querido colega, né, de defensoria que já há 40 anos atua na execução criminal. Então, puxa, qualquer um vai dizer, não é possível, ele tem que estar enjoado, ele tem que estar, não é, passado, ver aquilo sempre, etc. E é do dia a dia, quando a gente começa, não é, a atuar, começa lá o período de atuação, escutar os gritos dele. Maldita! Não é possível! Aí ele pega os autos, corre na minha sala, olha isso aqui, você acha que pode? Não, não pode, cara, isso é um absurdo, nossa, não sei o quê. Então, aí ele vai na sala da frente, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Que legal, 40 anos que ele se indigna, que ele se emociona, que ele se comove, que ele está ali, não é? Arrepiado, batalhando, lutando, e eu olho e falo, é assim que eu quero ser, não é? Com 40 anos de carreira, é assim que eu quero chegar, é isso que eu quero. É a cada dia renovar essa indignação, renovar esse sentimento, renovar essa empatia, não é? Pelas pessoas que são os usuários da defensoria, aqueles
setores pelos quais nós trabalhamos, e o cotidiano, é óbvio, não é? Que é um cotidiano de muito trabalho, de muita luta, de muito inconformismo e de muita batalha, como eu disse, para mudar o status quo, não é? Mas também é um cotidiano de abraços, é um cotidiano de olhares maravilhosos e comovidos, é um cotidiano de pequenas, mas maravilhosas vitórias, não é? A cada dia de trabalho. Eu acredito que isso, não é, que é uma realidade que eu tenho no crime, desde que ingressei. Confesso que não atuei em outras áreas, sempre só atuei no crime, primeiro em vara cumulativa, hoje numa defensoria específica de execuções criminais, mas eu percebo esse mesmo sentimento naqueles que atuam na família, naqueles que atuam na infância, naqueles que atuam na questão ambiental, na questão da violência doméstica. Não é? Gustavo, desculpa te interromper, é isso que eu ia Claro, falar. por Quer dizer, favor. a Defensoria Pública também tem uma atuação na área dos direitos difusos e coletivos. Muito não é? forte. Uma atuação muito forte, não é? Muito forte. Propondo ações civis públicas, Sim. conseguindo importantes vitórias, não é mesmo? Sim, muitas. Não é? Nós temos um grande número já de conquistas, não é? No tema direitos difusos e coletivos, e nas mais variadas searas, desde a seara ambiental, a seara do consumidor, a tutela mesmo, não é? De direitos humanos, a questão, não é, da infância, a questão penitenciária, não é? Nós temos sim uma atuação já bastante contundente na seara de direitos difusos e coletivos, e que me parece que tende, não é, a se expandir na medida em que as defensorias e as matérias e mesmo a compreensão dos tribunais, eles todos vão amadurecendo, não é? Me parece que a tendência é mesmo aí de expansão positiva, né, transformadora, quem sabe. Excelente, Gustavo. Assim, para finalizar, uma curiosidade que eu acho que também os nossos espectadores devem ter, né? Aqueles que querem fazer a defensoria. Você ingressa na Defensoria Pública. Como é que funciona a carreira internamente? Não só aqui em São Paulo, mas se você puder dar um panorama, assim, você tem que atuar no interior, você já pode entrar e escolher uma atuação especializada por matéria. Como é que funciona? Essa ainda não é uma questão padronizada no Brasil. Não é? Então, em muitos estados brasileiros, a Defensoria tem uma estrutura muito semelhante àquela já conhecida na magistratura do Ministério Público. Então teríamos defensorias de primeira, de segunda, não é? Entrância até chegar em uma entrância especial. Você tem esse desenho espalhado em diversas defensorias. Em outras, como no estado de São Paulo, a questão da entrância não está vinculada ao lugar. Não é? Então, eu ingressei como procurador nível 1, mas hoje seria defensor nível 1, numa determinada localidade. E ali ele pode permanecer no estado de São Paulo por toda a vida, até alcançar o nível 5. Ele não precisaria pular. Entendi. Não é? Quer dizer, de uma forma muito mais localidade pra inteligente. outra. Quer dizer, se ele já não é? Se ali é o lugar que ele quer atuar, não é obrigado a sair. Né? Não é obrigado a sair. E é uma coisa que acontece no MP na magistratura. Não é? Eu confesso que eu entendo o desenho das entranças e das mudanças, acredito que ele tenha vantagens e desvantagens, mas também acredito que essa possibilidade de permanecer no mesmo local traz também vantagens e desvantagens. E gosto das vantagens. Você confesso permanece que gosto no mesmo das local, vantagens. mas consegue evoluir na Exato, carreira, não é? Exato, mesmo permanecendo Entendi. naquele local. Isso constrói laços com a comunidade, isso permite uma compreensão talvez maior de problemas regionais, leva, não é, o defensor a querer conhecer essas peculiaridades regionais, que são muito importantes. A defensoria ela precisa ter essa postura ativa, porque nem sempre o usuário consegue chegar com o problema. A miséria é tanta que, por vezes, se o defensor não ataca o problema, se ele não busca o problema, não é, esse problema acaba ali distante, não é, do sistema de justiça. Por isso que é importante que ele conheça essas peculiaridades e talvez seja pertinente que ele possa permanecer no mesmo local. Legal. Vantagens e desvantagens Eu acho, do é lógico. sistema.
É isso. Gustavo, bate-papo maravilhoso. Agradeço, Uma grande puxa honra. vida, muito você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Tenho absoluta certeza que, olha, se tinha alguém na dúvida em ser defensor público, agora as dúvidas estão todas dissipadas. A carreira é linda, é apaixonante, não é? Fica aí o convite para conhecê-la, sim. E buscar, não é? Esse equilíbrio entre o saber tradicional e o saber crítico, que é o que a gente tenta trazer aqui no curso específico. Obrigado, meu Vem aí. amigo. Um grande abraço para você, valeu. Muito obrigado. Puxa vida, gente, né? Cada profissional que a gente ouve aqui, a gente se você está vindo, eu fico imaginando você que fala, puxa, eu não sei o que eu quero. Acho que começou aqui a nossa jornada, você fala assim, não, eu vou fazer carreira federal. Depois você falou, não, vou ser juiz estadual, MP, e você vai mudando, não é? Bom, mas enfim, depois você vai amadurecer melhor e certamente você vai encontrar o seu caminho. A gente vai falar agora sobre a carreira de delegado de polícia. Meu convidado, o professor Francisco Sanini, um professor extremamente querido, competente e um cara que veste a camisa da Polícia Civil. Ele é bem ativo nas redes sociais, não é? Eu o sigo nas redes sociais, no Instagram em particular, e a gente vê como ele fala com orgulho da sua função de delegado de polícia. Eu lembro quando eu estava na faculdade, se me permite aqui o meu convidado rapidamente, que falei com o Gustavo, né? O Gustavo confidenciou que a primeira vocação a que ele foi chamada foi para o direito penal, e eu posso dizer que comigo aconteceu algo parecido. Porque eu tive um professor na faculdade, delegado de polícia, hoje já aposentado, Francisco de Camargo Lima, que era um profissional, assim, encantador. A paixão que ele tinha pelo direito penal e por aquilo que ele fazia como delegado, ele chegou a ser corregedor-geral da Polícia Civil aqui em São Paulo, era algo que realmente impressionava. E a partir daí que eu acabei, depois me apaixonei pelo direito penal e acabei resolvendo prestar o concurso para o Ministério Público. E é uma alegria enorme poder fechar aqui a nossa jornada com um delegado de polícia, do calibre do professor Francisco Sanini. Sanini, muito obrigado por aceitar o convite e vim aqui conversar um pouquinho sobre essa sua bonita, importante e difícil função, né? Porque a gente sabe o quão difícil é a gente viver no combate à criminalidade num país como o Brasil. Sanini, fala um pouquinho para a gente, então, como a gente fez com os demais colegas, sobre a tua jornada antes de ser delegado de polícia, a questão da vocação, do seu estudo, da sua preparação. Conta um pouco para a gente aqui. Meu grande mestre, André Stefan, faço questão de, antes de mais nada, reverenciá-lo. E não é por acaso. Eu costumo dizer que eu acho que assim a vida tem essas coisas que realmente nos encantam, são certos detalhes que fazem a vida tão encantadora de ser vivida. O professor André Stefan foi meu professor aqui no Damásio, é alguém que, sem dúvida nenhuma, além de me incentivar a seguir ali as carreiras públicas, a brigar pelo nosso sonho da aprovação, me incentivou muito no magistério. Então, eu sempre costumo dizer, quando eu entrava na sala de aula, o professor André Stefan entrava lá com um ternão bonito, eu falei, puta merda, não sei se podia falar palavrão aqui, desculpa, escapou. Mas a verdade é que eu falei, é realmente uma referência, é isso que eu quero para mim. E o mais bacana de tudo isso, André, é que além de hoje ser seu colega aqui, alguém que realmente que é uma honra para mim, admiro, meu amigo, eu faço questão de destacar. Assim, não tenho o menor pudor de dizer isso, porque é de coração, e eu acho que isso é muito bacana dividir com os nossos alunos, porque é uma realização. Hoje eu estou aqui ao seu lado, fazendo esse evento, promovendo esse evento especial, mas pouco tempo atrás a gente já estava na sala dos professores, eu lembro primeiras vezes minha na sala dos professores, absolutamente encantado ali com professores que eu sempre admirei, fui aluno do Damásio, e não é só isso, a gente também já até trabalhando mesmo, efetivamente, eu como delegado, em mais de uma ocasião, você já se manifestou na Procuradoria de Justiça em inquéritos em que eu presidi, então é bacana como a parte teórica, a parte acadêmica acaba se misturando com a parte prática, né, operacional. Mas, enfim, falando um pouquinho da minha carreira, depois de fazer essa breve exposição, eu, ainda na faculdade, eu tinha 2 projetos. Eu, primeiro, queria seguir uma carreira pública e, na sequência, seguir o magistério. Eram os meus 2 planos. Eu sempre digo que eu nunca tive sonhos. Eu estabeleci metas e as persegui intensamente. Sempre foi a minha perspectiva. Não é que o sonho parece uma coisa que cai do céu.
Não. Então, metas é uma coisa mais objetiva. Sonhos, eu acho que às vezes se concretizam, não parece uma coisa mais utópica, mas metas não. Eu estabeleci metas e corri atrás de todas elas. Quando que você ingressou, Sanini, na Polícia Civil aqui de São Paulo, como delegado de polícia? Então, eu, no começo da carreira, porque assim, aquela época era muito difícil, né? Ainda na época minha de estudante, eu tive que vender meu carro. Né? É mesmo, eu vendi meu carro, me mudei para São Paulo, a gente não tinha o ensino à distância, me matriculei no Damaso, melhor curso, e eu até brinco que para mim é nostálgico estar aqui nesse pátio, aqui nessa árvore, que eu falo que ela tem um poder quase que celestial, porque eu ficava olhando para aquela árvore, quantas vezes como concursando, André, e imaginando se eu conseguiria ser aprovado no concurso ou não, vivendo todas aquelas inseguranças que acho que todos os nossos alunos vivem também. Com certeza, né? que eu vivi, você viveu, todos que conversaram aqui vivemos isso. E é natural. E hoje, eu nunca pensei que eu me tornaria professor do Damaso tão rápido como as coisas aconteceram, eu nunca pensei que pudesse me tornar delegado de polícia, eu nunca tive um cargo específico em mente, mas aí eu comecei de maneira quase que aleatória, almejando uma carreira pública, e aí eu foquei inicialmente na carreira de delegado de polícia. Não queria nada específico, não queria falar, eu quero ser delegado. Foi uma carreira que me encontrou. Entendi. E de fato, foi um encontro assim dos deuses. Porque tão logo eu fui aprovado no concurso, eu nunca vou me esquecer, o primeiro dia meu na academia de polícia aqui em São Paulo, a hora que eles colocaram um vídeo institucional com operações policiais, a musiquinha da SWAT tocando, eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero para a minha vida. Que legal. E eu sempre digo, André, e essa frase pauta muito a minha vida, a minha história. São dois os momentos mais importantes da sua vida. O dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê nasceu. E eu nasci para ser delegado de polícia. É uma carreira que realmente me encontrou. A hora que eu comecei com a academia de polícia aqui, com as aulas operacionais de armamento, tiro, abordagem, depois que efetivamente eu saí e comecei a desenvolver as minhas funções em São Paulo, depois no interior, presidindo inquérito. Há quanto tempo que você está na Polícia Civil? Eu vou completar 11 anos de carreira em janeiro. Que legal, parabéns, 11 anos de carreira. O meu concurso é de 2008 e realmente foi algo que me tornou me mudou como ser humano, porque o delegado de polícia, ele convive, o policial de um modo geral, né, André? Ele convive com as mazelas da sociedade. Né? Ele é que atende o primeiro chamado, não é? Quer dizer, o crime ocorre e ele é que vivencia aquele primeiro contato, e é um contato difícil, não é? Conta um pouquinho essa experiência para a gente, que é uma experiência que a gente no MP não tem. Mas como delegado de polícia, você tem essa experiência muito viva, não é? São tantas histórias assim ao longo da carreira, como me esqueci do meu primeiro local de homicídio, né? Chega em um local, a gente se deparando, foi uma vítima que tinha levado 3 tiros de espingarda calibre 12 na cabeça. Meu Deus do céu. Então a gente tinha assim massa encefálica espalhada por metros no local do crime, e a gente, situações de suicídio, onde a vítima se joga do último andar de um prédio. Realmente, você precisa estar apto para essa situação. E aí, se me permite a licença poética, e aí a paixão pela carreira me comove nesse sentido, eu costumo fazer uma diferenciação entre o delegado de polícia e as demais carreiras jurídicas. E eu coloco as demais carreiras jurídicas como aquele passageiro de um avião que está analisando uma floresta. Ali pela janela do avião, ele consegue ver o verde ali das plantas, das árvores, ele consegue ver os pássaros voando, ele vê a luz do sol refletindo nos rios, mas o delegado de polícia, ele está lá no meio da floresta. O delegado de polícia, ele convive ali com todas as adversidades da natureza, com as picadas de mosquito, com os perigos dos animais mais violentos, mas em compensação, apesar de todas essas adversidades, André, o delegado de polícia, ele tem a oportunidade de ouvir
o canto dos pássaros. Enquanto aquele que está lá na janelinha, ele vai simplesmente fechar a janelinha, virar para o lado. E ouvir a turbina do avião. E ouvir a turbina do avião. Legal. Então, assim... Bonita comparação, meu amigo. Essa dinâmica, e eu acho que uma das coisas que mais me encantam na carreira é exatamente esse dinamismo. Uma hora a gente está dentro da nossa sala na delegacia, estudando inquéritos policiais, ofertando representações ao Poder Judiciário, se valendo aí de técnicas de investigação, que são quase um Big Brother, né? Porque a gente, através de interceptação telefônica, a gente fica acompanhando a vida da pessoa durante 24 horas por dia. E em outro período a gente pode estar aí nas ruas, correndo atrás de criminosos, no céu, em helicópteros, durante operações policiais. Então, para quem não gosta de rotina, a carreira de delegado de polícia é realmente encantadora. Esse destaque que você fez eu achei fantástico, né? Porque muitas carreiras jurídicas têm essa, digamos assim, são carreiras jurídicas, se é que eu posso usar essa expressão, mais de uma atuação de escritório, vamos dizer assim, de gabinete, não é? Técnica no papel, com livro, etc. O delegado tem, lógico que tem essa atuação nas representações, como você citou, nos relatórios, enfim, nas suas manifestações, não é? Para formar uma representação para quebra de sigilo, precisa colocar muito bem fundamentado para uma prisão temporária. Um decreto de prisão em flagrante, né? Decreto de prisão em flagrante, sem dúvida, fundamentar corretamente por que está tomando aquela, porque é uma providência seríssima, né? Seríssima. Você está decidindo se ratifica ou não a voz de prisão e se vai ou não manter aquela pessoa detida com a sua liberdade de locomoção cerceada, né? Um dos direitos mais valiosos do ser humano, sem né? dúvida. Então... Mas, além disso, tem essa atuação prática, operacional, como você falou, não é? Isso realmente você não vai encontrar, como na atividade de delegado de polícia, nas outras profissões, né? Acho que isso também mostra muito o perfil, não é? Você não acha isso, não, Francisco? E o que é bacana dizer, André, é que assim, tem para todos os gostos, né? Porque uma das abordagens que a gente sempre tem nas redes sociais é, puxa, mas eu não tenho muito esse perfil policial, operacional. A carreira é multifacetada. Explica isso para a gente. A carreira é muito... ela te dá esse leque de opções. Porque nós temos colegas, delegados de polícia, civil, federal, que atuam na atividade fim, que é essa atividade de investigação, operacional, etc. E tem colegas que atuam muito na atividade meio, que é tão importante quanto a atividade fim. Então, você vai atuar ali numa parte mais de gestão de recurso, você vai administrar os recursos da Polícia Civil, adquirindo equipamentos, adquirindo armas, veículos, então, que é uma responsabilidade enorme também. É uma função de gestão. Né? E você vai gerir ali recursos significativos, comparados aí a às vezes, prefeitos municipais. Então, tem esses dois lados, né? Quem atua nas corregedorias já é uma coisa também mais interna, uma coisa que é menos assim arriscada, você se expõe menos à criminalidade, é um outro foco. Mas né? É uma atividade delicada também, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aliás, muitos colegas, e eu hoje assumi, não hoje, né, mas recentemente assumi o núcleo da corregedoria da minha região. Qual que é a tua região? Eu sou, como vocês podem perceber pelo meu sotaque, eu sou do interior de São Paulo, lá nós fala porta, porteira, portão. E eu sou de Guaratinguetá, embora seja nascido em São Paulo, eu me mudei muito cedo para Guará, que é a região ali do Vale do Paraíba. Eu atuei muito tempo, por exemplo, na cidade de Aparecida. Ainda hoje atuo como plantonista e, às vezes, em operação. Hoje eu estou numa delegacia especializada que tem atuação em toda a minha sub-região. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na segurança do Papa Francisco aqui, que legal, nas últimas visitas. Que experiência, hein? Já trabalhei na segurança de 2 papas aqui, Entendi. Em visitas ao Santuário Nacional em Aparecida. Então, é realmente uma atividade diferenciada e que me encontrou. Senini, fala uma coisa para a gente. Você é delegado de polícia civil. Isso. Mas, obviamente, pode ser que, às vezes, o pessoal que nos ouve fique em dúvida. Qual a diferença entre a atividade de um delegado de polícia civil para um delegado de polícia federal? Você ministra aula aqui no nosso curso específico, obviamente, não é que a gente tem um curso moldado para delegado de polícia, não é que tem matérias comuns para delegado de polícia civil e federal e matérias específicas. Mas fala um pouquinho sobre essa diferença entre um delegado de polícia civil e um delegado de polícia federal.
André, eu vou até além, se você me permitir, porque muitos estudantes sequer conseguem fazer a distinção ali entre a polícia civil ou a polícia judiciária e a polícia militar. Né? É bacana a gente começar com essa ilustração, porque muitas vezes, para você como delegado, você usa farda, etc. E não, né? A polícia judiciária, que é aí composta pelas polícias civis dos estados, mais a Polícia Federal, essa polícia judiciária é uma polícia repressiva que atua após a prática do crime, é uma polícia mais velada, porque atua na apuração de infrações penais, diferentemente da polícia militar, da polícia rodoviária, que são polícias ostensivas e tem aí um viés preventivo, tentando evitar a prática de infrações penais. E dentro das polícias judiciárias, nós temos exatamente essas duas polícias, as polícias civis estaduais, com o mesmo âmbito de atuação, âmbito investigativo, de suporte ao Poder Judiciário, só que, obviamente, que a Polícia Federal atuando mais na esfera federal, ali ligadas aos crimes que, de alguma forma, atentam ou ofendem os interesses da União, e a Polícia Civil Estadual, né, ligada a cada estado da federação, e aí com uma atribuição mais ampla, né, e residual em relação à PF. A polícia hoje, ela tem tido atuações em forças-tarefas, em grupos, em equipes. Como é que essa parte do trabalho em equipe dentro da polícia? Porque eu acho que assim, deve ser um universo, eu imagino, não é? Em que se o sujeito não sabe trabalhar em equipe, ele vai ter muita dificuldade de convívio, não é? Fala um pouquinho sobre essa questão das atuações em equipe, das grandes operações policiais, não é? A gente vê, a mídia por vezes divulga diversas operações policiais. Conta um pouquinho a sua experiência dentro desse setor, vamos chamar assim. É bacana porque eu já estou há muito tempo em delegacias especializadas, então eu estou diretamente aí combatendo organizações criminosas, crimes ligados à corrupção, de colarinho branco, e a gente tem esses perfis diferentes dos nossos, eu brinco, nossos clientes, né? Que são os investigados, ora a gente investigando políticos, ora integrantes de facções criminosas contundentes aqui do país. E, de fato, é importantíssimo, sobretudo no combate ao crime organizado, que haja aí uma sintonia, não só dentro da equipe policial, dentro da equipe investigativa, mas dentro das instituições públicas que trabalham e que labutam no sistema de justiça criminal, né? A sintonia entre polícia judiciária, polícia civil, polícia federal e Ministério Público Federal e estadual também é essencial, né? Porque cada vez mais o crime vai se organizando e é imprescindível que as instituições públicas, agências estatais também se organizem, também tenham essa sintonia e certamente os trabalhos que deram mais resultado, os quais eu participei, foram aqueles trabalhos em que houve essa sintonia. Não por acaso nós temos essa força-tarefa aí no âmbito da Lava Jato, que nada mais é do que essa sintonia entre as agências que atuam aí no sistema de justiça criminal. Você falou Lava Jato. Lava Jato é a mais visível, né? Mas, quer dizer, existem várias forças-tarefas, várias operações, vários grupos e equipes de trabalho, né? Isso é uma coisa importante, quer dizer, não é uma atuação em equipe só dentro da polícia, mas também com outras instituições. Eu, na abertura, citei o meu querido ex-professor da faculdade, o Francisco de Camargo Lima, delegado como você, não é? E ele dizia uma coisa, ele era muito preocupado não só com o ensino do direito penal, mas com a nossa formação para o futuro profissional. E ele dizia o seguinte, olha, vou dizer para vocês, sabe quem ganha quando o delegado briga com o promotor e quando o promotor briga com o juiz? O réu, o criminoso. Não briguem, atuem em conjunto, não é? Deixem de lado as vaidades. Acho que essa é uma das grandes lições que ele trouxe, e eu vejo você aí, quer dizer, tuas palavras as refletem exatamente isso, não é? Quer dizer, vamos deixar de lado as vaidades e vamos atuar em prol enfim, dos brasileiros, não é, que são aqueles que nos pagam, da sociedade como um todo, não é? E eu acho até, eu vou indo além, e eu até me manifestei recentemente sobre isso nas redes sociais, que aqui no Damásio a gente tem a oportunidade, primeiro, colaborar para a concretização de sonhos dos nossos alunos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de promover um fortalecimento das instituições, porque a gente tem a chance de, desde já, criar e formar
grandes profissionais. E é isso, eu bato sempre isso na minha aula, André, eu faço questão de bater aqui. Porque eu não gosto nem de falar agente público, eu gosto de falar servidor público. Porque o que a gente espera, eu não estou aqui simplesmente para dar minha aula, para passar o que vai cair na sua prova, eu estou aqui para trabalhar na sua formação, você aluno que está aí nos assistindo, eu quero que saiam daqui grandes profissionais, profissionais que venham e façam a diferença, acabar com esse rótulo, com essa nódoa que a gente tem que carregar, servidor público, que trabalha pouco, que é mal-humorado. Não, a gente tem que servir a sociedade, esse é o nosso primeiro compromisso. Muito legal. Esse é o nosso primeiro compromisso. Esses dias eu recebi um caso de violência doméstica na minha delegacia, eu estava de plantão, e aí eu, ouvindo a vítima, a mulher vítima de violência doméstica, com uma criança no colo, e o delegado tem essa chance de olhar no olho, né, logo após o crime, sentir o cenário realmente, e ela falou uma coisa que me deixou comovido, porque ela falou, ô doutor, o senhor é delegado mesmo? Sou delegado. E é sempre assim aqui na sua delegacia? Eu falei, por quê? Porque eu nunca fui tratada desse jeito. Eu falei, a senhora está sendo maltratada? Ela falou, não, eu estou sendo muito bem tratada. E assim, e foi um misto, né, de sentimentos. Por um lado, uma frustração de uma pessoa, uma vítima, que não pode ser vitimada pela segunda vez pelo próprio Estado, que tem que ser bem tratada, que tem que ter o melhor tratamento, até porque ela já está numa situação, numa condição de vulnerabilidade. Então, ela, no primeiro momento, é frustrante você ver uma cidadã reclamando, de um modo geral, de um serviço prestado, e, ao mesmo tempo, a gente fica, obviamente, lisonjeado de poder dar o tratamento que todo cidadão merece. Sem dúvida, então, parabéns. Esse é o nosso primeiro papel, legal, acho que aqui no Damásio, é formar grandes profissionais. E tem uma coisa que eu acho legal também, em um aspecto prático, Sanini. Como é que o delegado de polícia, não só aqui em São Paulo, pensa assim de modo geral, que você conhece muitos concursos e evidentemente, a atuação do delegado. Como é que é o regime de trabalho? Ele trabalha em plantões, então, a cada 12 horas de trabalho, depois 36, 48 horas de folga. Como é que funciona isso? Conta pra gente um pouquinho isso. André, varia muito, né, de estado para estado. O cargo de delegado de polícia, ele tem esses detalhezinhos, porque o edital varia de um estado para o outro, alguns estados pedem mais determinada disciplina, outras menos, o salário, a remuneração varia de estado para estado, e, obviamente, as funções também variam. E eu fico lisonjeado, porque, como professor da Academia de Polícia aqui de São Paulo, eu recebo convites para palestrar em praticamente todas as escolas e academias de polícia do Brasil. Já passei por quase todas. E, na medida que eu vou viajando pelo Brasil, eu vou conhecendo a realidade de cada instituição policial. Então, eu posso falar com propriedade. Eu estive recentemente no Acre, por exemplo. Quantos delegados de polícia, meu mestre, André Stefan, você acha que existem, que nós temos lá no Acre? Não faço ideia. 100 delegados? Não? Então, para São Paulo, assim, é uma coisa bizarra, porque aqui em São Paulo a gente tem, se não me engano, mais de 3.000 delegados, né? E aí a gente sai de São Paulo e vai para um estado menor, como o Acre, e a gente deve imaginar 100, 150, 200. Para minha surpresa, eles não são em 50 delegados. É mesmo? Não tem 50 delegados no estado do Acre. Que tarefa que tem pela frente, então, não? Então, obviamente que as atribuições variam muito de acordo com a estrutura da Polícia Civil. Mas, em regra, o delegado de polícia que sai da academia, e muitas vezes a própria academia de polícia faz parte do próprio concurso, ele, em regra, acaba indo para um plantão. Aqui em São Paulo, a regra é que o delegado de polícia vá para o plantão. Mas, de acordo com o Estado... E aí no plantão é isso, você trabalha 12 horas, é isso? Não? Isso, aí varia um pouco de acordo com a escala também, porque tem delegacias que tem mais delegados, tem delegacia que tem menos. Eu comecei a minha carreira no plantão aqui no 100º Distrito Policial de São Paulo. Aqui, a gente tinha uma escala que era 24/96. Caramba, hein? A gente fazia uma escala, e como eu morava no interior, para mim era interessante, porque eu vinha e ficava 24 horas na delegacia. Era foco total, cansativo, e depois... mas depois conseguia voltar para o interior, tinha um pouco mais de respiro lá. Mas durou pouco, eu fiquei 1 ano aqui em São Paulo, Entendi. Depois já consegui a minha transferência para o interior, e aí praticamente trabalhei mais nessa parte investigativa, menos na atividade de plantão, que é recebendo ocorrências da Polícia Militar. Legal. Plantão é receber ocorrências de flagrante, né? Basicamente. Basicamente isso, que legal.
Bom, meus amigos, a gente já está no final aqui na nossa jornada de carreiras jurídicas, né? Bate-papos maravilhosos. Eu vou agradecer ao meu amigo Sanini por falar um pouquinho sobre essa paixão que você tem, né? Quer dizer, a função de delegado acabou te encontrando ao longo da sua história, como você revelou aqui. E eu queria terminar dizendo o seguinte, não é? Como eu já havia adiantado, conversando com alguns colegas de docência aqui do Damásio. Em 2020, nós temos uma reformulação ampla do nosso projeto pedagógico, pensando numa estrutura para propiciar a você um passo a passo para que você consiga atingir o seu objetivo, a sua meta, o seu ideal e a carreira que você almeja. E uma das novidades que nós elaboramos é o curso avançado. Acredito até que nós tenhamos aí um material preparado para mostrar para vocês, que eu diria, para quem que perfil de aluno atende o nosso curso avançado? Não é o aluno que ingressa, particularmente, aquele que está começando a estudar, mas é um curso cujo modelo visa atender aquele aluno que já vem estudando há algum tempo, que já passou em primeiras fases, mas ainda não foi aprovado nos concursos, ou que falta muito pouquinho para atingir a nota de corte. A nota de corte do concurso lá foi 80, 83, e o cara fica por 1, 2, 3 pontos, aquela aluna que já está estudando, mas falta, digamos assim, aquele polimento, aquele estágio final. Para isso, a gente elaborou esse curso avançado, algo absolutamente inédito no mercado de cursos preparatórios. Teremos os cursos de entrada, de duração anual, os cursos intermediários verticalizados, como o professor Gustavo Junqueira, que aqui há pouco destacou, específicos para as carreiras, não é? Então, um para o MP, outro para a magistratura, outro para a defensoria, outro para a advocacia pública, outro para delegado de polícia, que a gente tem a honra de ter o professor Francisco Sanini como membro integrante do corpo docente, não só nesse, mas em outros cursos, e o curso avançado, que visa justamente a permitir esse polimento, esse upgrade, digamos assim, né, aquilo que falta para você conseguir, em definitivo, a sua aprovação. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa jornada de carreiras jurídicas. Um grande abraço, bons estudos, a gente se vê na próxima.